Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Marcelino. Amém, querido. Você é muito querido mesmo, você é muito especial para nós. É um privilégio mesmo estar aqui, rever alguns amigos, conhecer outros. Nós pastoreamos pela graça e misericórdia de Deus a Igreja Batista Central, ali na cidade de Serra, Espírito Santo. Serra faz parte da região metropolitana da Grande Vitória. O prédio principal da nossa comunidade de fé está ali, numa comunidade assim, muito parecida com essa aqui, né? Não tem tanta floresta como aqui tem, né? Lá tem menos floresta que aqui, lá tem mais casa que floresta já, mas é uma comunidade como essa, sim, bairro de periferia, um lugar que muitas vezes as pessoas olham, não dão tanto crédito assim, né? E Deus nos colocou ali, pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu amo pastorear aquela comunidade, eu amo estar ali no meio daquela comunidade, e apesar de não ser do Espírito Santo, não ter nascido no Espírito Santo, eu sou baiano de nascimento, já estou lá há algum tempo, então o sangue capixaba já tomou um pouco conta da gente, mas a gente tem hoje desenvolvido também como igreja um trabalho missionário no sertão da Bahia, também no interior de Minas Gerais, também em Moçambique. Através das nossas células nós estamos hoje alcançando praticamente 85% da cidade onde nós estamos. Apenas poucos bairros não têm células da Igreja Batista Central, e nós louvamos a Deus porque tudo começou num lugar pequenininho, tudo começou num prédio muito pequenininho, uma casinha mesmo, literalmente, sabe, um pouquinho de gente, assim, que passava tardes em calor, como a gente está passando aqui agora também, passou manhãs inteiras ali suplicando, clamando a Deus pela sua misericórdia, e hoje nós estamos ali desfrutando, sabe, daquilo, da misericórdia de Deus, desfrutando dos frutos do trabalho tão esforçado de uma comunidade de fé tão abençoada que Deus nos concedeu. E que privilégio estar nesta conferência, estreando tantas coisas, né? Estreando púlpito, estreando caneca, uma nova identidade visual, uma visão tão extraordinária que Deus tem dado a esta igreja para compartilhar conosco. Por isso, querido, se você está aqui, é de uma outra comunidade de fé, de uma outra congregação, sinta-se privilegiado, porque Deus está compartilhando com você aquilo que Ele já deu de bom grado ao coração do pastor desta igreja. Então, que alegria estarmos aqui nesta tarde. Eu sou o marido da Roberta, nós vamos completar agora 25 anos de casados, para a glória de Jesus. Estes 25 anos de casado nos deu 2 filhas e já uma neta. Eu já sou vovô, muito feliz com isso, e a gente está aqui muito empolgado em estar aqui, mas doido para voltar, porque amanhã a netinha passa o dia lá em casa. Então amanhã eu quero chegar antes do culto para passar um tempo com ela, nos alegrarmos com a coisa mais preciosa desse tempo que Deus tem nos dado. Bom, foi nos compartilhado aí a oportunidade de trazer uma palavra dentro daquilo que Deus tem gerado no coração do pastor Jefferson para este tempo, para esta realidade, DNA da Costa Verde, e eu quero então falar nesta tarde sobre visão, uma visão transformada, a necessidade de termos a nossa visão transformada. Aliás, alguém já disse que sem uma visão espiritual não se pode fazer nada no reino de Deus, né? Na verdade, no mundo secular, no meio corporativo, se diz que sem visão é impossível liderar. E quando nós trazemos esta frase para o contexto da igreja, do reino de Deus, nós apenas adicionamos algumas expressões e nós declaramos que sem visão espiritual é impossível fazer qualquer coisa para Deus. O primeiro passo para que você seja próspero naquilo que Deus tem te chamado para fazer é perguntar: Deus, qual é a tua visão para mim? O que o Senhor tem reservado para mim? Essa palavra visão, ela pode ser também traduzida como propósito, como projeto. Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o projeto especial que o Senhor reservou no céu para mim? Pois bem, muitos têm tentado começar a fazer coisas grandiosas, mas com uma visão minúscula. E aqui reside a grande razão do fracasso de muitos ministérios e até muitas células. Porque se fazer coisas para Deus é algo grandioso, como eu creio que é, você está, quem é líder de célula aqui? Levanta a mão, líder de célula, agora supervisor, levanta a mão também, pastor, coordenador, quem está fazendo qualquer coisa para Deus, levanta a mão aí, por favor, em nome de Jesus. Meu irmão, eu não sei se você quer crer como eu creio, mas eu creio que fazer qualquer coisa para Deus é algo grandioso demais.
Se Deus me pedir para tirar uma pedrinha que está debaixo do sapato desse irmão, incomodando o pisar dele, eu vou entender que tirar a pedrinha do sapato de um irmão é uma obra gloriosa demais. Esses dias atrás, alguém me ligou e falou: pastor, quero avisar o senhor que teve um problema naquele botãozinho lá da descarga do banheiro masculino. Eu estou avisando o senhor para o senhor dar um jeito aí, porque tem culto amanhã, e aí, de repente, vai chegar alguém lá e tentar dar descarga e não vai conseguir. E é claro, eu estava longe, eu disse: olha, eu estou a caminho do sertão, eu estou a 1.380 quilômetros daí. Se eu tivesse aí, eu até tentava ajudar. Mas calma aí, a gente vai dar um jeito de resolver. E ok, a gente mandou algumas mensagens, o pastor sabe muito bem o que é isso, né? Algumas mensagens lá no grupo e tal, e alguém se prontificou, né? Alguém se prontificou. Pastor, pode deixar, eu entendo um pouquinho de hidráulica, eu vou lá consertar essa válvula lá da caixa de descarga. E assim ele foi, e no dia seguinte, aquele irmão me ligou dizendo assim: pastor, quero te agradecer demais pela oportunidade que o senhor me deu. Eu disse: que coisa, esse irmão, ele está tão feliz, porque eu pedi a ele para consertar o botão da descarga do banheiro da igreja. Eu fiquei até intrigado, e ele falou: pastor, eu quero te agradecer demais, porque o senhor me deu a oportunidade de consertar a descarga, o botãozinho de descarga lá do banheiro da igreja. Eu disse: mas irmão, é algo tão simples. Ele disse: simples porque não foi o senhor que teve dor de barriga ontem. Ele entendeu que o simples consertar de uma válvula de descarga estaria transformando a vida de alguém passando por um momento de crise. Meu irmão, tudo que se faz no reino de Deus é grandioso demais. Se é grandioso demais, não se pode fazer nada para um Deus tão grande com uma visão minúscula. É necessário que Deus apure a nossa visão, é necessário que Deus venha lapidar a nossa visão. Talvez alguns aqui precisam nessa tarde ser curados de catarata espiritual. Talvez para alguns nessa tarde seja algo até mais grave. Talvez um grave glaucoma está acometendo você, a sua saúde espiritual, e você não tem conseguido enxergar, ou está conseguindo enxergar até meio embaçado aquilo que Deus tem para você. E eu quero falar nessa tarde, então, compartilhar com você sobre algo que Deus tem gerado no meu coração: visão transformada, realidade aumentada. Visão transformada, realidade aumentada. Vamos repetir junto, só para gravar? Vamos lá: visão transformada, realidade aumentada. Eu sou fã de tecnologia, gente. Aliás, a minha formação acadêmica inicial, minha primeira formação acadêmica foi análise de sistemas. Eu atuei na área de programação por muitos anos, e eu amo tecnologia, e quando surgiu esse negócio de realidade aumentada, eu fiquei assim, apaixonado pelo trem, né? Eu tenho lá uns 2 ou 3 óculos de realidade aumentada lá em casa, eu fico futucando tudo que aparece, tudo quanto é site que aparece, onde eu possa ver em realidade aumentada. Eu sou apaixonado por esse tema, mas sou apaixonado também pelo tema visão, porque foi uma visão que transformou a minha vida, foi uma visão de Deus que transformou o meu ministério, foi a visão de Deus que transformou a igreja aonde eu pastoreio. Então, quando Deus ministrou meu coração e foi juntando essas duas paixões, visão e realidade aumentada, eu falei: meu Deus, isso dá uma mensagem mesmo, sabe? E eu comecei a observar na palavra aquilo que Deus de fato poderia compartilhar conosco sobre este tema. Então, eu quero falar baseado assim numa história que é muito conhecida, mas apesar de ser muito conhecida, eu quero te pedir, por favor, desarma já o seu coração quando você ouvir sobre o que é que a gente vai falar, porque nessa hora você vai ser tentado a pensar assim: eu já ouvi essa pregação 1 milhão de vezes, eu já ouvi sobre isso 1 bilhão de vezes, meu pastor pregou isso ontem lá na igreja. Mas fala comigo: visão transformada, realidade aumentada. Se você deixar Deus transformar a sua visão nessa tarde, Ele pode aumentar os seus limites, aumentar o espaço da tua habitação e aumentar a tua forma de compreender aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. É uma história muito conhecida mesmo. Aliás, é uma das mais conhecidas. É sobre um milagre que Jesus fez. Um não, vários num dia só, mas um ganhou destaque.
E é um dos milagres mais falados, mais pregados e mais ensinados. É o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E não se pode estar numa conferência celular sem falar de multiplicação. Eu não posso vir lá do Espírito Santo para ministrar numa conferência de células e não mencionar o fato de que a multiplicação é a razão final de uma célula nascer. Eu não posso deixar você se esquecer de que você abriu uma célula, iniciou um pequeno grupo, um grupo de relacionamento, para que Deus pudesse atuar de modo extraordinário e fazer esse pequeno grupo se multiplicar de uma forma sobrenatural. É para se multiplicar que toda célula existe. A sua célula nasceu para crescer e para se multiplicar. Você foi chamado como líder, não para ser um mantenedor de pessoas, você foi chamado como líder para ser um gerador de líderes, um multiplicador de liderança, tudo isso para a glória de Deus. Então, na cerne da visão celular está a multiplicação. E Jesus não tinha problema nenhum com multiplicação. Aliás, ele adorava multiplicar as coisas. E aqui está o relato da primeira grande multiplicação que Jesus faz. E eu quero contar a história para você. Versículo 13 de Mateus 14 diz assim: Jesus, ouvindo isso, ou seja, Jesus ouviu alguma história, ouviu sobre algo que tinha ocorrido. Ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo disso, o povo seguiu a pé desde as cidades. Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, possuído de íntima compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, o lugar é deserto, a hora já está muito avançada, mande esta multidão embora, para que eles possam ir por aldeias e consigam comprar comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que isto seja feito, dai-lhes vós mesmo de comer. Eu gosto muito de interpretar as falas de Jesus. E Jesus era um gentleman, mas se fosse eu aqui no lugar de Jesus, topeira como eu sou, bruto do jeito que eu sou, eu ia falar diferente. Jesus fala assim: não façam isso, dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus fala todo educado. Eu diria assim: bom, vocês estão vendo algum problema? Vocês são bons em arrumar problema? Então sejam bons também em arrumar solução. Vocês gostam de arrumar problema? Vocês são especialistas, vocês têm um raio-x aí, especialista em ver problema? Então, já que você viu o problema, então encontre a solução também. Mas Jesus é gentleman, Jesus é cheio do Espírito Santo, diferente da gente que está em tratamento ainda, né? Mas Jesus, ele diz: então, dê-lhes vós de comer, não deixe eles ir embora com fome. Meu pastor, meu líder de célula, meu supervisor que está aqui, não deixe essas pessoas que Deus confiou a você irem embora com fome. Dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: mas não temos aqui nada, senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traga aqui, como que dizendo, é suficiente, é o que eu preciso. Vocês acham pouco? É o que eu preciso para alimentar esse povo. Nessa hora eu já consigo enxergar a cara de incredulidade de muito discípulo. Nessa hora eu já começo a ver alguns rindo disfarçado, porque ninguém ri na cara de Jesus, mas rindo disfarçado do tipo: eu quero ver o que esse cara vai fazer agora com esse monte de gente aqui, e só com 5 pães e 2 peixes. Pois bem, irmão, deixa eu te falar, no que diz respeito a Jesus, não queira pagar para ver que você vai passar vergonha. Esses discípulos viram algo extraordinário acontecer. Só 5 pães e 2 peixes. Pois bem, traga aqui, foi o que Jesus disse. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, deu graças, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, os mesmos que tinham acabado de propor que o povo fosse mandado embora. A esses mesmos discípulos, Jesus entrega 5 pães, 2 peixes para ele, e diz: agora entreguem a multidão. E os discípulos assim fizeram, diz o final do versículo 19. Os discípulos deram à multidão. E comeram quem? Todos comeram, e saciaram-se, ou seja, não foi um pedacinho de pão, não foi ceia do Senhor não, irmão, não foi ceia do Senhor, aquele pãozinho, quando a gente acha que está ficando bom, ele acaba, derrete na boca da gente, não, aqui diz que eles se saciaram, ou seja, quem aguentava comer 2, comeu 2, quem aguentava comer 3, comeu 3, quem é desesperado e come 8, comeu 8, quem queria levar para casa, levou para casa, quem usou o filho como desculpa pegar mais um, pegou mais um, e até 2 talvez. Aqui diz que todos foram saciados, ninguém ficou: eu queria mais.
todos foram saciados, e ainda sobrou tanto que juntaram uma quantidade suficiente para encher 12 cestos. Versículo 21, para não ficar dúvida nenhuma que foi um milagre. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Só deu para contar os homens, que os homens devem ter sido os primeiros para entrar na fila para comer pão. Quando chegou nos 5, cansou e vamos bola para frente. Pastor, o que isso tem a ver? O que essa história tem a ver com visão? Tudo. É alguém com uma visão transformada. É alguém que chega com uma visão diferenciada e que por causa disso consegue mudar a realidade, e não apenas mudar a realidade, mas por causa de alguém com uma visão transformada, nós temos uma realidade completamente ampliada. De 5 pães, nós temos agora milhares de pães. De 2 peixes, nós temos agora milhares de peixes. E de milhares de pessoas famintas, nós temos agora milhares de pessoas saciadas completamente. Não é apenas uma transformação de realidade. Quando nós olhamos para este cenário, para esse milagre, é uma realidade completamente aumentada. É como se Jesus de fato estivesse entregando para aquele povo da época, e hoje à tarde para mim e para você, um desses óculos de realidade virtual, e estivesse dizendo para aquelas pessoas: ei, existe mais do que vocês estão enxergando. Ei, existe algo muito maior do que aquilo que vocês estão conseguindo ver. Ei, existe uma realidade aumentada, ampliada, que vocês precisam acessar no mundo espiritual. Mas para isso a visão precisa mudar. E eu gosto de Jesus porque Ele é pedagógico. Eu gosto de Jesus porque Ele é intencional. Eu gosto de Jesus porque Ele usa cada momento, cada detalhe, cada ensino. Ele usa cada milagre, e Ele usa até cada erro e cada falha, de modo intencional, para ensinar aqueles que estão diante dEle. E é claro que Jesus está usando essa situação para treinar os seus discípulos. Ele sabia que em breve, no máximo em 3 anos, ele sairia de cena, e ele não podia deixar para liderar a igreja dele homens medrosos e incapazes de enxergar um palmo além dos seus olhos. Vou repetir. Jesus está intencionalmente usando essa situação para treinar os seus discípulos, porque ele sabia que em algum tempo, no máximo 3 anos, ele se ausentaria, e Jesus não podia correr o risco de entregar a liderança do maior projeto que podia existir na face da terra. Ele não podia entregar isso a homens medrosos, incrédulos, e pior, que não conseguia enxergar um palmo além dos seus olhos. Jesus está usando esta circunstância, Jesus está usando esta situação para transformar a visão dos jovens e ainda imaturos discípulos, para que eles possam ter uma visão ampla, maior do que aquilo que eles estavam enxergando. E a primeira lição que nós aprendemos com Jesus aqui, a primeira questão que precisa ser transformada em nós, é a respeito daquilo que nos move. Se você quer ver a realidade da sua igreja ampliada, se você é pastor e está aqui e quer ver a realidade da sua igreja ampliada, se você é líder de célula e quer ver a realidade da sua célula ampliada, hoje nós temos 5, mas eu quero 10, eu quero 15, hoje eu tenho uma célula, mas eu estou sonhando, eu estou visualizando em Deus, ainda neste ano, que a minha célula se transforme em 2, até 3, eu estou vendo em Deus, eu quero ver em Deus, que a minha pequena célula começada nesse ano, se torne já num setor de supervisão, e daqui a pouco eu esteja cuidando de 5 líderes. Meu irmão, deixa eu te dizer, se você quer de fato ver isso acontecer na prática, não apenas no sonho, você precisa se questionar sobre o que está movendo você, porque Jesus nos ensina aqui algo extraordinário. Bom, vamos lá. Jesus foi movido para este cenário do milagre, Jesus foi movido para esta colina, Jesus é movido para esta praia, por uma situação muito dolorosa. Jesus não foi lá para pregar, Jesus não foi lá naquele dia
pelo menos a princípio, para curar pessoas. Nem estava no script do culto daquele dia, matar fome de gente. Você deve ter percebido que o texto que nós lemos começa dizendo assim: e Jesus, ouvindo isso, pega um barco e se retira dali. E o que Jesus tinha acabado de ouvir, sabe o que era? A notícia trágica da morte de João Batista. Se você lê os versículos anteriores, é os discípulos chamando Jesus e dizendo: Jesus, João Batista, seu primo, seu amigão, João Batista, seu precursor, seu antecessor de ministério, João Batista, aquele que estendeu o tapete para você passar, aquele que quando você chegou, ao invés dele te diminuir, ao invés dele te excluir, ao invés dele te esconder lá nos bastidores, pelo contrário, aquele que quando você apareceu, ele te honrou, ele disse: olha lá, está vindo lá, aquele que pode tirar o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, sabe Jesus, João Batista, aquele que você cresceu junto com ele, João Batista, aquele que você tinha uma amizade tão profunda, João Batista, o seu primo, mataram, está morto, degolado. Nessa hora a alma de Jesus é afetada, porque Jesus era homem também. Tristeza, angústia, dor, toma o coração de Jesus, e seria assim comigo e com você, normal. Imagina você acordar com um barulho desse, imagina você acordar com o seu celular tocando, ou com o seu WhatsApp piscando, dizendo para você: olha, seu primo acabaram de matar, seu primo acabou de morrer, está ali na esquina, o corpo está ainda lá esperando a perícia chegar. Você imagina a dor, a angústia, imagina o ambiente, imagina o clima que isso é criado. Jesus fica mal, ele fica tão mal que ele chama os discípulos e diz: ei, cancela a minha agenda de hoje, ei, cancela a nossa programação, hoje não dá para fazer nada, sabe aquele culto? Não dá, sabe aquela pregação? Não dá para fazer hoje, sabe aquela visita, André, que a gente ia fazer? Não dá, cancela tudo. Pedro, me empresta seu barco aí mais uma vez. E o texto diz que a intenção de Jesus, ao pegar o barco e ir para o outro lado, não era pregar, não era fazer conferência, não era curar a gente, a intenção dele era encontrar um lugar sossegado, tranquilo e solitário, para de repente desabafar a dor que ele estava sentindo pela perda do seu primo. Ou seja, olha para mim, a princípio Jesus vai para aquele lugar movido por uma dor, certo? A princípio Jesus vai para aquele lugar movido por uma perda. A princípio Jesus vai para aquele lugar movido por uma circunstância negativa, mas o texto diz algo extraordinário. O texto diz que quando Jesus chega lá, coração doendo, machucado, eu imagino que na travessia ele vai lembrando da infância dele com João Batista, das brincadeiras com o primo, ele vai lembrando das palavras de honra que João Batista havia liberado sobre ele, e o coração vai doendo, e vai doendo, e vai doendo. Posso até ensaiar aqui uma lágrima descendo dos olhos de Jesus, que não tinha dificuldade nenhuma em chorar, porque se Jesus chorou quando recebeu a notícia da morte de um amigo chamado Lázaro, por que não choraria quando recebeu a notícia da morte de um primo do nível de João Batista? Posso imaginar aqui Jesus chorando naquele barco, já de saudade. Talvez pediu para ir para um lugar deserto, para se preparar, pelo menos emocionalmente, para um velório que iria acontecer mais tarde. E o texto diz que quando ele chega do outro lado, ele se depara com algo inusitado e inesperado. A multidão, sabendo que Jesus tinha pego um barco e iria para o outro lado, a multidão pega um atalho conhecido e já vai para lá esperar Jesus chegar. Claro que aqui não é assim, mas lá na serra o povo é sem noção, gente. Lá na serra, se você tiver que bater na sua porta 3 horas da manhã, ele bate 3 horas da manhã. Lá na serra, se você tiver que ligar para você 2 horas da madrugada e dizer: pastor, eu e minha mulher brigamos, vem aqui. Eles ligam. O povo é sem noção. Vocês não, aqui é todo mundo tratado, maduro já espiritualmente. Aqui todo mundo sabe que pastor precisa dormir, descansar. Aqui todo mundo já sabe disso. Mas lá o povo não sabia disso não. Porque o povo sabia claramente que João Batista tinha sido assassinado. O povo sabia que o João Batista que tinha sido assassinado era primo de Jesus. Logo, esse povo sabia
imaginava não, esse povo sabia claramente que Jesus não devia estar bem naquele dia. Mas mesmo sabendo do ocorrido, da morte, do luto, da dor, eles vão atrás de Jesus, e já fica esperando Jesus chegar. E aqui tem uma chave, porque a Bíblia diz que quando Jesus, que foi para aquele lugar movido por uma dor, quando ele chega lá, e ele encontra aquela multidão, a dor dele se cala, e agora, ele é movido pela dor dos outros. Compaixão. Líderes de visão, servos e trabalhadores de Deus que têm visão espiritual, eles sempre vão considerar a dor do outro mais importante que os seus problemas pessoais. Visão transformada, realidade aumentada. Ah, pastor, mas esse negócio não é para mim não. Então você vai viver a vida inteira com seu grupinho minguado que não cresce, não rompe e nem multiplica. Jesus, ele vai para ali movido por uma dor, mas quando ele chega lá e vê aquela multidão, e ele consegue mensurar a dor daquelas pessoas, a palavra de Deus diz que agora, aquele coração cheio de dor, é substituído agora por um coração cheio de compaixão. Não é apenas cheio, mas aqui diz possuído, como o pastor Jefferson falou agora há pouco. Aqui diz que Jesus, que tinha ido para lá, movido por uma dor, agora ele é possuído por algo muito maior que a dor, que se chama compaixão. A compaixão que Jesus sentiu por aquelas pessoas, ao ver um coxo, ao ver um manco, ao ver um cego, ao ver uma mãe solteira, ao ver um idoso carente, ao ver uma família despedaçada, ao ver um homem sofrendo sem uma perna, ao ver alguém quebrado por um luto, a dor de Jesus se cala, e agora ele é movido não pela sua dor, mas agora Jesus é movido por compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, seja você líder de célula, supervisor de um setor, coordenador de uma área, ou pastor de uma igreja, se você quer de fato ver Deus aumentando a sua realidade, se você quer experimentar a bênção de ver a sua realidade aumentada, a sua visão precisa ser transformada. Nós precisamos parar de nos mover pela nossa dor e começar a nos mover pela dor dos outros. Igreja só é igreja se ela for igreja para o sem igreja. Só faz sentido essa igreja aqui se ela estiver aqui para suprir a necessidade das pessoas. Só faz sentido você ser curado se houver em você a disposição de ser usado para curar outros. Visão transformada. Alguém que é movido por uma dor, mas a sua visão é transformada quando enxerga uma multidão sedenta, carente, precisando de uma intervenção. Agora o mesmo Jesus que vai para lá, movido por uma dor, agora é movido por compaixão. Ele se nega. Talvez eu e você, ao ver aquela multidão, daria um jeito de pegar o remo e remar como nunca remamos antes, e fazer o barquinho voltar. Que? Hoje? Não estou para ninguém. E o povo vendo o barquinho se distanciar. Não, a Bíblia diz que quando Jesus viu, o coração dele é movido por compaixão, e ao invés de tentar remar para longe, eu posso imaginar até Jesus pedindo ao Pai: Pai, manda um vento aí para esse barquinho chegar logo lá nessa praia, eu estou doido para tocar naquelas feridas, eu estou doido para curar aqueles enfermos, eu estou doido para encostar naquelas pessoas que precisam de mim. Jesus se empolga, porque a Bíblia diz que tinha muita gente precisando ali. Jesus se empolga, e empolga tanto que ele não percebe que a hora passou. E você imagina, gente, um culto onde toda hora tem alguém curado, e tem alguém curado, e tem mais alguém curado, e tem mais alguém curado. Você pensa se esse culto tem hora para acabar, mas nunca, se eu estivesse num culto desse, eu seria o último a pensar em acabar com ele. O certo é que a hora vai passando, a hora vai correndo, o dia vai terminando, e os discípulos começam a ficar preocupados.
E um deles chega para Jesus e diz: Jesus, eu sei que está bacana, Jesus, o fogo está caindo, Jesus, que culto é esse, Jesus? Jesus, que mistério é esse, Jesus? Jesus, que celebração é essa? Que unção é essa? Mas Jesus, tem um problema, Jesus. Rapaz, está tarde para caramba já. O senhor extrapolou aí, o senhor esqueceu de olhar para o relógio. Tem outro problema, Jesus. Além de estar tarde, nós estamos longe para Dedéu. Já deu uma olhada em volta, não tem lanchonete, não tem food truck. Já deu uma olhada em volta aí, não tem nenhum camelô. Não tem ninguém vendendo uma batata frita, não tem nada, Jesus. O povo está com fome. Você sabe, assim, eu tenho uma teoria, pastor. Me perdoem aqui os teólogos aqui, com todo respeito. Eu tenho uma teoria, que quando os discípulos aqui falam que o povo está com fome, na verdade são eles que estavam. Porque a gente é especialista em usar os outros para falar o que a gente quer falar. Assim, pastor, com todo respeito, assim, eu não tenho problema nenhum não, mas estão falando por aí, que assim, a sua mensagem está demorando demais. Não, eu não tenho problema, eu ficaria 3 horas, pastor, mas eu ouvi por aí, né? A gente é especialista em usar os outros, né? Para falar das nossas angústias. Eu tenho uma teoria que, na verdade, eram os discípulos que já estavam doidos de fome, azul de fome. O povo estava assim, ó, vidrado assim, ó. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Oh, Jesus, transforma esse culto numa vigília hoje. Oh, Jesus, faz uma conferência de fim de semana. Eu tenho uma tia que está doente, então dá tempo dela vir aqui, se só segurar um pouco mais esse culto. E os discípulos estão dizendo: Jesus, está tarde, está longe, e não tem nada para comer aqui. Em outras palavras, os discípulos num ambiente ungido, carregado da presença de Deus, os discípulos num ambiente de tanta glória, de tanta presença, de tanto milagre, de tanta cura, os discípulos só conseguiram enxergar o quê? Problemas. Você acredita que tem gente que consegue enxergar problema em tudo, até no que está bom? Quando a gente começou o processo de transição, eu espero um dia ter a oportunidade de contar com detalhes aqui a nossa história, mas quando nós começamos o processo de transição para o modelo celular, nós criamos lá um evento, na época de um carnaval de rua que acontecia, um evento de colheita. A gente ia para a rua tal, e fazia bacana, e aí arrastava o povo toda noite para o culto, fazia um cultão bacana, evangelístico, e aí nós chamamos aqui um camarada aqui da região de vocês, aqui de Nova Iguaçu, que canta bem, tem uma banda legal, né, estava muito famoso na época, chamamos, levamos ele lá, e organizamos aquele evento. Irmãos, o evento estava marcado para 7h30, eu cheguei assim por volta de 5h40, já tinha uma fila enorme na frente do templo para entrar, e eu olhei aquilo e falei: eita, que isso nunca aconteceu aqui, esse culto hoje vai ser daquele jeito. Abrimos e daqui a pouco o templo, que não cabia lá tantas pessoas, talvez umas 300 pessoas no máximo, já estava lotado, gente para tudo quanto é lado, o estacionamento não conseguia colocar nem bicicleta mais, é verdade, sem exagero, cada cantinho que tinha, colocaram uma moto, colocavam uma bicicleta, colocavam um carrinho de bebê, eu sei que eu não conseguia colocar mais nada, eu estou vendo aquela agitação toda, e eu fiquei empolgado, que pastor fica empolgado, né pastor? Ô irmão, desculpe assim a minha empolgação, mas eu fico empolgado demais com isso aqui, irmãos. Vi uma igreja cheia na hora dessa da tarde, com uma temperatura dessa, eu falei: meu Deus, Deus está nesse negócio, Deus está nesse lugar aqui. Foi o que eu pensei lá, gente, para tudo quanto é lado, lotado. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu fui para o estacionamento assim, eu fiquei contemplando aquilo, sabe, o irmão cantando lá, a igreja cheia, lotada, e os irmãos da intercessão fazendo aquele movimento na porta da igreja, e o estacionamento lotado. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando eu estou assim, irmão, já quase no terceiro céu, glorificando a Deus por aquilo tudo, uma mão me toca assim. Irmãos, quando você estiver adorando, uma mão te tocar atrás, não abre o olho não, fica lá. Eu caí na bobeira de abrir o olho, uma mão me tocando assim. Quando eu abro o olho, é um obreiro, com colete e tudo, um obreiro meio apavorado, meio afobado assim: pastor, tem muita gente, né? Tem muita gente, rapaz, pastor, olha esse estacionamento lotado, está cheio, né? Falei: está cheio demais. Ele falou: pastor, que coisa maravilhosa, né? Mas aqui, pastor, vim te perguntar um negócio, será que os copos descartáveis vão dar? Ô irmão, hoje eu estou um pouquinho menos brabo,
Mas naquela época, irmão, eu era brabo. Eu olhei com uma cara furiosa para aquele irmão, tadinho. Mas eu briguei com ele demais. Meu irmão, mas que coisa ridícula, que coisa absurda, irmão. Eu estou aqui glorificando a Deus por esse monte de vida que está aqui. Irmão, você imagina a colheita que nós vamos fazer aqui hoje? Você imagina quanta gente vai entregar a vida para Jesus aqui hoje? Irmão, você imagina quanto alcoólatra tem aqui, quanto usuário de droga tem aqui, e que essas pessoas não têm encontro com Deus? Você está preocupado com um copo descartável, irmão, pelo amor de Deus. Irmão, a última, eu estou brigando com ele, esse irmão foi diminuindo, e eu dizendo, irmão, a última coisa que esse povo está preocupado é com um copo descartável. Na hora que descer, eles vão beber na mão, irmão. Esse povo está apaixonado pelo que está acontecendo aqui hoje. E ele foi diminuindo. Aí ele falou, não, pastor. Tá, desculpa, pastor, desculpa. Mas, se precisar comprar copo descartável, eu vou, tá, pastor? É claro que eu entendi a preocupação dele. Ele estava ali para isso, irmão, para suprir as necessidades. Mas, o que eu queria dizer para aquele irmão naquele momento, que a coisa mais importante, a coisa mais gloriosa ali, era ver a casa do Senhor cheia de pessoas sedentas para ouvir o evangelho que transforma. Os detalhes poderiam ficar para outra hora. Quantos estão me entendendo? Um dia o irmão me disse assim, pastor, desculpa, assim, não queria falar não, mas o senhor tem que conversar com a irmã que dá manutenção no prédio da igreja. Já tem 3 cultos que eu estou olhando para aquela lâmpada lá e tem uma teia de aranha pendurada. Ele achou que eu ia falar assim, irmão, eu vou falar com a irmã, mas eu falei outra coisa. Eu disse, irmão, tem 3 cultos que tu está vendo essa teia, e tu não teve a coragem de pegar uma vassoura, tu não teve coragem de procurar um rodo, tu não teve coragem de pegar Meu irmão, pelo amor de Deus, 3 semanas, tu deixou a aranha criar filhote ali, irmão. Aí ele disse assim, eu não, a irmã da limpeza. É tu, irmão, porque se Deus te mostrou, é porque Ele queria usar você para mudar isso. Meu irmão, se tu quer ver a tua realidade ampliada, tua visão precisa ser transformada. Você precisa parar de ver problema e começar a ver oportunidade, amém? Porque enquanto os discípulos só viram problema, Jesus enxergou naquela tarde uma das maiores oportunidades de já começar o seu ministério fazendo uma grande colheita, glorificando o nome de Jesus. A nossa célula hoje, atualmente, funciona no térreo do prédio onde eu moro, onde a minha sogra mora. Louvado seja Deus pela vida da minha sogra, louve a Deus pela vida da sua sogra. Ela é boa, irmã, sua sogra é boa, é você que não tem uma visão de Deus sobre ela. Minha sogra mora no andar térreo, eu moro lá no 3º andar do prédio. A minha célula começou lá no 3º andar, na varanda do meu apartamento. Normal, célula na casa do pastor, né? Começa. E aí a gente começa a chamar os vizinhos começa a ir, aquele negócio começou a bombar, irmãos. Até que um dia vai na nossa célula a dona Bernadette, uma vizinha que morava um pouco mais distante, ela foi, já era uma senhora um pouquinho mais de idade, ela subiu 3 andares de escada, com muita dificuldade, mas subiu. O problema é que um dia a dona Bernadette caiu de madrugada ao ir no banheiro e quebrou o fêmur. E teve que fazer uma cirurgia. E aí dona Bernadette começa a faltar. E por que ela faltou? Fala para mim. Como é que sobe 3 andares? Bingo, eu pensei, oportunidade. Porque nem minha sogra e meu sogro eram convertidos ainda. Eles subiam também 3 andares para ir na célula. Eu chamei uma terça-feira a minha sogra e disse, amada, bendita do pai, queridinha do genro. E contei para ela a situação e falei, será que essa semana a gente não pode fazer a célula na varanda da sua casa lá embaixo, ao invés da gente subir? Ela olhou para mim com o olho brilhando como nunca. O olho dela não brilhou daquele jeito, nem quando eu pedi a mão da filha dela em casamento. Brilhando, como se dizendo assim, era tudo o que eu esperava ouvir. E ela disse, claro pastor, pode sim. Inclusive eu fiz um bolo, eu vou deixar esse bolo para a célula. Não, eu falei para ela, calma, hoje é terça, a célula é quinta ainda. Ela estava pensando em deixar o bolo para a célula, de tão animada que ela ficou. Irmãos, isso tem quase 3 anos, pois tem quase 3 anos que a nossa célula é na varanda da casa da minha sogra, por causa de um problema que nós transformamos em
oportunidade. E sabe o que é melhor? Além da minha sogra e meu sogro participarem toda semana da célula, a dona Bernadette, que não podia subir 3 andares, agora vem, mancando, mas vem. O que você está enxergando como problema, Jesus quer que você encare como uma oportunidade. Visão transformada, que amplia a realidade ao nosso redor. Os discípulos veem problema, mas Jesus vê uma oportunidade, e é isso que a visão celular faz conosco. Nos faz enxergar oportunidades onde todo mundo só vê problema. O prédio que a igreja está hoje é no ponto mais crítico da comunidade, lá, no nosso caso, mais crítico da comunidade. Nós estamos na esquina de uma rua que eles chamavam antigamente, não chama mais, glória a Deus, mas essa rua eles chamavam de faixa de Gaza. Você deve imaginar por quê. E quando nós compramos o terreno lá, o que eu mais ouvia é: pastor, isso vai ter muito problema. Eu falei: eu sei. Pastor, muitas pessoas vão sair da igreja só por eu ter mudado para lá. Eu falei: pois é, mas muitas pessoas vão passar a ir para a igreja só porque a gente se mudou para lá. E dito e feito, irmãos, a tal da faixa de Gaza deixou de existir, a tal da resistência das pessoas do lado de cá, passar para o lado de cá, parou de existir. Tudo isso porque uma igreja tomou a coragem de entrar no lugar onde todo mundo dizia que era problema. Nós encaramos aquilo como uma das maiores oportunidades que nós estávamos recebendo de Deus. Mudar não apenas a minha vida, mas mudar a realidade de uma comunidade, de uma cidade. Meu irmão, você pastor que está aqui, o mínimo que você tem que sonhar é pastorear uma cidade. Visão transformada. Os discípulos dizem: tudo bem, Jesus, eu sei que você é um homem de fé, o senhor não quer que mande eles embora, o senhor está querendo que a gente dê alimento para eles, só tem um problema. 5 pães é o que a gente tem. Eu tenho pouco. O que a gente tem é pouco demais. E aqui vai uma palavra para pastores. Nós temos uma tendência de, quando vamos numa igreja maior, a gente pensa assim: puxa, se eu tivesse o que ele tem. Puxa, se eu tivesse o que ele tem, eu faria o que ele faz. Mentira. É uma grande mentira. Eu posso provar isso na prática. A grande realidade é que Deus quer que você faça o que Ele quer que você faça com aquilo que Ele te deu. Os discípulos dizem: não dá para fazer, Jesus, porque nós só temos 5 pães. Uma visão minúscula, uma visão micro, uma visão pequena, uma visão muito limitada. Eles acham que é pouco o que tem, pois Jesus olha para eles e diz: não é pouco, troque a palavra pouco por suficiente. Pois o que Jesus disse para os discípulos é a mesma coisa que o profeta disse para a viúva, quando chega na casa dela e pergunta: o que é que você tem aí? Você está falando que está com fome, que está passando necessidade, está falando que os agiotas estão vindo querer levar seus filhos, o que é que você tem aí? Não tem nada não, não tem nada. Daqui a pouco ela muda o discurso, está igual um certo senador aí que já mudou 5 vezes o discurso em um dia. Não tem nada não, daqui a pouco já muda o discurso. Não tem nada a não ser uma pequena botija de azeite. E o profeta diz: pois é exatamente isso que eu preciso. Você conhece a história lá da viúva, do azeite que nunca parou de jorrar. Pois o que Jesus disse para aqueles discípulos é o que eu vou dizer para você nessa tarde. O que você tem pode parecer pouco para você, mas nas mãos de Jesus é suficiente para o milagre acontecer. Se você tiver o privilégio de ir lá conhecer o prédio onde nós estamos agora, você vai olhar e vai dizer: uau! Mas deixa eu te contar uma história aqui, dar um spoiler aqui, para quando você chegar lá, você já saber disso. Aquele prédio maravilhoso que nós temos hoje, começou com R$198 em caixa. Nós compramos o terreno e eu falei para a tesoureira: vamos começar essa semana a construir. Ela disse: só se for doido. Como é que nós vamos construir? Eu falei: por que não? Ela disse: só tem R$198 no caixa. Eu falei: quantas lajotas dá para comprar com 198? Sei lá, pastor, 10, 20 lajotas, sei lá. Depois tu vai comprar o que der de lajota, vai colocar no meio do corredor. Domingo todo mundo vai tropeçar em lajota aqui dentro. E eles vão ter que ver que precisa mais. Numa semana nós tínhamos 27 lajotas empilhadas. 8 dias depois, nós tínhamos 2.500 lajotas depositadas no terreno da igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você está chamando de pouco, Jesus está dizendo que é suficiente para começar. A visão pequena dos discípulos olha para 5 pães e diz: é pouco.
A visão ampliada, a visão transformadora de Jesus, olha para os 5 pães e diz o quê? É suficiente para o milagre acontecer. E tem só 3 pessoas que vão lá na minha casa toda semana, minha célula é pequena demais, 3 pessoas podem causar uma revolução. Visão transformada, realidade ampliada. Os discípulos acham que é pouco, mas Jesus encara como suficiente. Traz para mim. E os discípulos trazem. E a Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães, levanta para o céu, agradece, abençoa. Agradece e abençoa por aquilo que já tem. Um coração grato está pronto para experimentar o milagre. Um coração que agradece pelo que tem, está pronto para receber o que ainda não tem. Jesus ora, abençoa e agradece pelos 5 pães. E a Bíblia não deixa tão claro, mas eu posso imaginar, os discípulos estão ali, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver agora, eu quero ver o que ele vai fazer com esses 5 pãezinhos aí. E talvez os discípulos imaginaram aquilo que a gente, hoje, 2000 anos depois, mesmo a história estando registrada, a gente continua imaginando o que aconteceu. Quando a gente olha a história da multiplicação dos pães, a gente pensa que foi assim, Jesus pega 5 pães, levanta para o céu. Quem já assistiu uma animação aqui chamada Tá Chovendo Hambúrguer? Quem já assistiu? Pois eu imaginava que a multiplicação dos pães aconteceu daquele jeito. Você está rindo, mas eu sei que você já pensou isso também. Porque a gente pensa que foi assim, Jesus pega os 5 pães, agradece, e de repente, uma trovoada, de repente as nuvens abrem, e de repente começa a cair pão de tudo quanto é lado, e os discípulos começam a procurar cesto, que eu não sei de onde apareceram, mas os discípulos começam a procurar cesto, e começam a catar aqueles pães, e começam a distribuir. Essa era a ideia que eu tinha inicialmente. Talvez você não seja tão hollywoodiano como eu, mas talvez você imagina que foi assim, Jesus levanta, agradece, entrega o pão, e agradece, e o pão de novo, e agradece, e o pão de novo, e você pensa, quanto tempo demoraria isso? Ou talvez você pensa que Jesus tira uma cartola mágica, e uma varinha de condão, e joga os pães dentro da cartola, agradece, e toca com a varinha de condão, e quando ele faz assim com a cartola, milhares de pães saem daquela cartola. Eu não sei o que você imagina que aconteceu, mas se qualquer coisa dessas aqui já passou pelo seu imaginário, eu quero dizer que foi só imaginário, não foi nada disso que aconteceu. Jesus recebe 5 pães dos discípulos, agradece por 5 pães, abençoa 5 pães e devolve 5 pães para os discípulos. Os mesmos que tinham acabado de cometer um gafe terrível, de propor que mandasse aquela multidão embora, pois Jesus confia em gente falha e incompleta. Muitos ministérios não vingam, muitas igrejas não crescem, muitas células não avançam, porque nós temos dificuldades de confiar em gente que falha. Deixa que eu faço, deixa que eu multiplico, vocês acabaram de cometer uma gafe aí, não vou confiar em vocês de novo não. Eu no lugar de Jesus talvez faria isso. E Jesus estaria até agora lá tentando distribuir pão para milhares de pessoas. Pois olha o que Jesus faz. Meus irmãos, isso é uma chave tão preciosa. Uma visão transformada e transformadora. Porque Jesus dá uma chance a quem tinha acabado de falhar com Ele. Jesus dá uma oportunidade a quem tinha acabado de cometer um gafe. E por causa dessa chance, e por causa dessa oportunidade, milhares de pessoas foram salvas da fome naquele dia. Dê chance a quem falhou. Essa oportunidade que você está dando a Ele, pode representar a salvação de muita gente que você nem conhece. Jesus agradece por 5 pães, abençoa, entrega para os discípulos. Até aqui continua sendo 5 pães. Você sabe quando é que os pães multiplicam? Você sabe que hora é que 5 vira 12 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá a quantidade? Você sabe que hora é que 5 pãezinhos vira milhares?
é quando aqueles discípulos, antes com uma visão limitada e incrédula, agora decide ampliar a visão. E mesmo ainda incrédulos, talvez, eles distribuem aquilo que receberam. O que faz o pão multiplicar não é a oração forte que Jesus fez. O que faz os pães multiplicarem foi a decisão daqueles discípulos de compartilhar o que haviam recebido. Célula é isso. É oportunidade de você compartilhar na semana o pão que você recebe no domingo. A questão é, talvez eu, no lugar de André, de Tiago, de Felipe, qualquer um discípulo, já estava com as tripas secas, a lombriga engolindo a outra, e chega um pedaço de pão na minha mão. Qual é a primeira coisa que eu penso, gente? Ô irmão, seja crente, não mente não. Eu vou ali para aquele cantinho. Pelo menos eu fiquei bem. Milhares morrendo à sua frente. Seria aceitável se aqueles discípulos, ao invés de irem distribuir, fossem para um cantinho comer o pão que recebeu. Afinal, desde de manhã eles estavam ali sem comer. Mas sabe o que faz o pão multiplicar? A decisão daqueles homens, de ao invés de reter para si, compartilhar com a multidão aquilo que receberam. Uma visão transformada produz uma realidade aumentada. Quando os olhos dos discípulos se abriram, a visão deles foi transformada em relação ao que estava de fato acontecendo ali. Não apenas eles, mas aquela multidão inteira teve a sua fome saciada. Feche os seus olhos nessa tarde. Ora comigo. Você ainda vai receber muita coisa hoje aqui. Muito pão, muito alimento. O melhor ainda está por vir. Mas a verdade é que Deus ainda vai derramar muito sobre você nesse dia. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você vai sair dessa conferência, o que você vai fazer com o que você recebeu aqui? Você vai no culto amanhã à noite, o que você faz com isso? As células são a estratégia de Deus. Para o crente que antes só recebia pão e comia, agora ao invés de comer, ele leva o pão e distribui. A célula é isso, é o que eu faço toda semana, toda quinta-feira, 8 horas da noite, lá em casa. É o que nós fazemos, é distribuir com quem não tem, aquilo que nós já temos. Foi isso que fez o pão multiplicar. Uma visão transformada, produz uma realidade aumentada. Talvez eu tenha causado uma enorme decepção na vida de muita gente aqui. Você sempre pensou que foi Jesus que multiplicou os pães. Eu quebrei um mito teológico aqui, meu Deus, de milhares de anos. Desculpa, gente, não era a minha intenção. A minha intenção é fazer você entender que Jesus continua confiando pães nas nossas mãos. E sabe por que Jesus continua confiando pães em nossas mãos? Porque continua existindo multidões de gente faminta ao nosso redor. Ele espera que a sua visão seja transformada, para que quando um pão na sua mão, você não pense que é seu ou é para você, mas você entenda que é para compartilhar. A cura que você recebeu é para compartilhar. A salvação que você recebeu é para compartilhar. O milagre que você viveu é para compartilhar. A bênção que você recebeu é para dar. Deus te chamou para compartilhar com quem não tem aquilo que você já tem. Louvado seja o nome do Senhor. Ore agora e diga: Senhor, eu quero ser alguém com uma visão transformada. Use essa conferência para transformar a minha vida. E assim eu possa ver a realidade da minha célula aumentada. E assim eu vejo a realidade da minha igreja aumentada. E assim eu vejo meu ministério aumentado. Assim eu vejo a minha influência aumentada. Assim eu vejo também a glória de Deus aumentada no lugar onde eu estou. Senhor, transforma a minha visão nesses dias de conferência para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus?